Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Nízia Ontem e mais uma vez aqui nesse canal falando sobre o Evangelho de Jesus e de uma forma mais leve, de uma forma, embora mais leve, mas muito mais profunda, porque nós vamos no âmago das questões que Jesus colocou em suas passagens, ou então os evangelistas deixaram registrados. Jesus, ele estava na Judéia e ele tinha que voltar para a Galileia. A distância da Judéia para a Galileia era 270 quilômetros. Então era um chão, né? E ele ia fazer todo esse percurso, ou ele e os seus discípulos e aqueles que o acompanhavam, iam fazer todo esse percurso a pé. E quando chega em Samaria, Jesus está cansado e ele senta ali do lado de uma fonte de água e nisso vem uma mulher samaritana para tirar água da fonte. E Jesus fala para ela: dá-me de beber. E ela fala assim: como você pede água para beber logo para uma mulher samaritana? Aí Jesus fala assim para ela: se você conhecesse o dom do Pai, e quem é que diz para você dar-me de beber, você pediria e ele é que te daria a água viva. E a mulher ficou sem entender absolutamente nada. Daí ela fala assim: Senhor, você tem como tirar água e o poço é fundo. Onde, pois, você fala sobre água viva? Você é maior que o nosso pai Jacó? Porque ele estava sentado do lado de uma fonte que era da herdade de Jacó, que ele tinha dado ao seu filho José, que dividiu entre os seus dois netos, que eram filhos de José. E ele nos deu esse poço, bebendo ele próprio e os seus filhos e o seu gado. Então, ali naquela fonte, bebeu José, os seus filhos, seus gados, enfim. Então, a mulher fala: será que o senhor não pode, o senhor mesmo, retirar a água, mesmo esse poço sendo fundo? Mas tinha, assim, um probleminha, às vezes até diplomático, né? Que as fontes de água, elas tinham donos, e a água era um produto muito, muito raro naquela região. Então, se aquela fonte pertencia aos samaritanos, então Jesus não podia, ele como um judeu, ir lá e mexer no poço. Então, é por isso que ele pediu água para a mulher. E aí Jesus então fala para ela, né? Qualquer que beber dessa água vai tornar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Este salto que Jesus fala é a conscientização, é o entendimento daquilo que nós estamos realizando e aquilo que ele veio nos trazer de informações para nós termos este salto para a vida eterna. E lógico que não é uma vida assim de, sei lá, milhões de anos. É uma vida na consciência, porque o espírito, ele não morre, ele só evolui. Então é esse o conhecimento que Jesus vem trazer para que o homem tenha a vida eterna. Não importa quanto tempo uma vida física dure, a vida eterna, ela vai ter que ser admitida na nossa consciência, para que nós possamos caminhar a passos largos dentro dessa eternidade. E a mulher, então, quando Jesus falou isso, a mulher logo se apressou e falou: Senhor, dá-me então desta água, para que eu nunca mais tenha sede, porque era, além da água ser algo meio raro,
nunca mais ter sede significava nunca mais sofrer em busca da água. Então a mulher não queria mais ir até o poço para tirar água. Aí então Jesus fala assim: vá lá e chama o teu marido. Então Jesus vai lá e fala para ela: vai e chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu para Jesus e disse: eu não tenho marido. Então Jesus responde para ela: você disse muito bem que não tem marido, porque você já teve 5 maridos. E esse que agora você tem não é o teu marido. E isso você disse a verdade. Então Jesus já sabia da vida da mulher. E a mulher então ficou mais assombrada ainda. E disse para Jesus: Jesus, eu vejo que o Senhor é um profeta. Aí a mulher ainda diz: nossos pais adoraram nesse monte. E vocês dizem que é em Jerusalém, porque tinham 2 lugares de adoração. Deixa eu só explicar o que aconteceu em determinado período. E o porquê Samaria era mal vista. Teve um tempo, por volta... Quando morreu o rei Salomão, então ficou o seu filho como seu sucessor. E ele teve uma infantilidade, ele causou assim para todo o conselho que era dos anciãos, os príncipes que eram antigos. Então ele foi e chamou só os amigos dele. Então ele falou: agora nós vamos ter um novo modelo, só vai ser gente nova que vai governar Israel. E nesse momento ele desagrada muito todo o conselho, todos aqueles que serviram a Salomão. E tinha um rapaz que morava no Egito, que ele tinha entrado em atrito com Salomão por conta de impostos pesados que Salomão cobrava do povo, e Salomão então declarou uma persona não grata e ele ia morrer. Então ele fugiu para o Egito, onde o rei do Egito, o faraó, o acolheu, assim como já tinham outros hebreus ou judeus lá, que também não estavam contentes com Salomão e também tiveram que sair e tiveram a acolhida, ou até um asilo, no Egito. E esse rapaz se chamava Jeroboão. Então ele voltou quando ele soube que o Salomão havia morrido e que o filho dele estava causando essa dissensão, e lógico que ele foi bem recebido. Então ele se declara também, ele vamos dizer assim, através, né, da anuência daqueles que seguiram, os antigos que seguiram Salomão, que serviam a Salomão, então ficaram do lado desse Jeroboão. E 10 tribos ficaram ao lado desse rapaz, o Jeroboão, e 2 apenas ficou com o filho de Salomão, que ficou no sul. Então 2 tribos do sul ficaram, né, como reino do sul, e 10 tribos que seguiram Jeroboão ficaram como o reino do norte, ou Israel setentrional. Com o passar do tempo, foi passando o tempo, Israel do norte também sofria várias investidas, lá no sul também, o reino do sul sofria investidas também. Os impérios estavam assim, em franca evolução. Nessa época que eu vou falar agora, né, do que vai acontecer, aonde, vamos dizer assim, Samaria vai ser, vai ter uma, vamos dizer assim, uma pecha que ficou mal vista, justamente porque o tempo foi passando, eles brigavam entre si, brigavam também aqueles que queriam invadir, tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul. No ano mais ou menos de 735, Israel do Norte queria invadir o Reino do Sul, Israel do Sul. Então, ele pediu
auxílio ou fez uma coalizão com a Síria. E a Síria aceitou e veio com tudo, os exércitos de Israel do norte e o da Síria. Então eles vieram e invadiram o Reino do Sul. O nome do rei do norte era Peca. Então eles invadiram. E quando o rei que estava no trono no Reino do Sul, o nome dele era Acás, ele pediu ajuda justamente para Tiglat-Pileser III, que era ali o rei do Império Assírio. E esse império era muito, muito furioso. E o rei, esse rei, o Tiglat-Pileser, deu toda a assistência para o rei Acás. E então ele faz com que o exército da coalizão perca. E assim então ele pega Samaria e traz pessoas de vários lugares da Babilônia, de várias localidades que eram, vamos dizer assim, bem estrangeiros. Então ele coloca tudo em Samaria. E esse povo que o Tiglat-Pileser colocou ali, eles adoravam os deuses, outros deuses. Por exemplo, a deusa Sarpanite, esposa do deus Marduk, que na Bíblia é chamado de Merodach. Também adoravam o deus Nergal, que na verdade ele era um dos, vamos dizer, dos deuses bonzinhos, né? Mas não sei por que criou-se essa animosidade com esse deus. Enfim, eram aqueles que adoravam, mais tarde vão ser fiéis a Baal. Totalmente, porque Baal é Merodach, é Marduk. Então, por isso Samaria ficou mal vista. E essa mulher, ela vai fazer toda essa... Jesus vai resgatar todo esse ranço, toda esse preconceito com esse povo. Quando Jesus fala para ela chamar o marido, Jesus sabia que ela já tinha tido 5 maridos e aquele que estava com ela não era marido dela. Daí Jesus, a mulher falam, né, que nossos pais adoraram nesse monte. Nesse monte que ela está falando é onde fizeram um altar para esses deuses, que na verdade todos eles reverenciavam Marduk. E aí ele fala, e vocês dizem que o verdadeiro lugar de adoração é Jerusalém, porque todos os judeus tinham que ir a Jerusalém uma vez por ano e para fazer aquela adoração que na verdade era um censo. Aí Jesus diz assim para ela, mulher, crê em mim que a hora vem e que nem neste monte nem em Jerusalém será adorado o meu Pai, o Pai. Vocês adoram o que não sabem, o que desconhecem. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E aqui é um ponto muito crucial para o entendimento daquilo que Jesus está falando, da impressão que existe, assim, uma supremacia pelo povo judeu. Mas por que o povo judeu escolhido? Porque até hoje, né, principalmente, né, as igrejas protestantes, elas falam do povo escolhido e eles querem para Israel, porque é lá que vai ser, né, Israel vai ser escolhida, enfim. Na verdade, aqui Jesus está falando que a salvação vem de uma raiz, vem de um tronco de povo que foi alinhado com o governante da terra
E esse povo era para ser, vamos dizer, o protótipo, eles eram o protótipo daquilo que deveria se converter à Terra. Um povo, uma humanidade civilizada, com ética, com retidão, com moral. Então era esse o objetivo da implantação desse povo na Terra, que também se perdeu. Mas aí Jesus fala assim, né? E mais a hora vem e a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adore. Então, o Pai procura essas pessoas que têm esse nível de consciência. E quando ele fala assim, adorar o Pai em espírito e verdade, é o conhecimento daquilo que eu falei sobre a eternidade. Quando Jesus fala um pouquinho aqui em cima, né, que ele diz que todo aquele que beber da fonte da água que ele oferece, nunca mais vai ter sede e saltará para a vida eterna. Então, hoje a humanidade ela é sedenta dessa água, desse conhecimento, porque uma grande parte do globo terrestre, da humanidade, da população terrestre, desconhece isso. Então, eles acreditam num tipo de adoração diferente. Uma adoração que é muito só de fachada. Eu não tô assim, colocando que todos sejam assim. Mas o entendimento da maioria é assim. Acreditam que vão lá e louvam, adoram. E dali para frente, vida que segue, cada um, como diz o ditado popular, né? Cada um por si, Deus por todos, ou seja, deixa para que ele faça. Eu já fiz a minha parte, já fui lá, já fiz a minha dedicação, eu já tomei minha hóstia, já participei da Santa Ceia, já pus minha cabeça para Meca, já acendi incenso, enfim. Mas não é isso, não é esse tipo de adoração. Não é isso. Então, aquilo que Jesus fala, que não haverá um local determinado para fazer essa conexão. Quando a gente fala em adoração, quando ele fala em adoração aqui, entendam, conexão. E aí ele diz que é em espírito e verdade, ou seja, a minha centelha conectada com as outras centelhas, conectado com o Criador. Aí vai ser bem diferente. Então, isso é viver a eternidade, saber viver na eternidade. Então, ele diz assim, porque ele diz que Deus é espírito, importa que o adorem, e o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, nós não temos conhecimento, como eu falei no vídeo anterior, nós não temos conhecimento qual é a substância do espírito. Agora nós falamos em centelha, nós somos centelha, mas fazemos parte do Criador, de tudo que existe. E aí então a mulher diz para Jesus assim: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, ele vai anunciar tudo isso. Aí Jesus fala para ela: eu sou. Eu que falo contigo. Então, Jesus se afirma como Messias. Eu sou. E nisso vieram os seus discípulos e ficaram assim, meio arressabiados, que Jesus estivesse falando com uma mulher samaritana. Mas nenhum deles teve coragem de perguntar para Jesus, né? Por que você está falando com uma mulher samaritana? E a mulher, então, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse a todos os homens: vinde ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito, sem eu ter falado nada.
falou que eu já tive 5 maridos e que o homem atual não é o meu marido. E aí ela fala, ele só pode ser o Cristo. E aí eles saíram então e foram falar com Jesus. Então nesse momento, Jesus então faz ele tira o preconceito que tinham lá de trás sobre a cidade de Samaria e assim como todos os samaritanos. Então Jesus ali também ele deixa a sua semente e essa mulher ela é o ponto, né, o ponto inicial dessa propagação, porque é ela que sai falando para os homens e eles então vão ter com Jesus. Então nós temos que entender que nós também somos um ponto de partida para levar à frente aquilo que Jesus nos traz como verdade importante para nós estarmos caminhando na vida eterna e nunca mais termos sede. E então essa é a proposta dessa passagem do Evangelho e também a nossa reflexão semanal. E estaremos então juntos na próxima semana, na sequência, para ver o desdobramento daí para frente. Eu vou pedir a todos que deixem um like, o comentário, que compartilhem esse vídeo e que prossigamos juntos, sempre juntos, com o mesmo objetivo. Um beijo a todos.